Quinta-feira, 10 de agosto, vamos aos destaques do NTV News de hoje. Jovem é estuprada por namorado da mãe. Centro de Internação Provisória de Patos de Minas será desativado. E ainda hoje você vai ver. IPCA registra redução no preço de produtos no ramo alimentício. Mamoré segue programação para estreia na 2ª divisão. Pesquisa de mestrado quer incentivar leitura nas escolas. FPM promove Semana Intercurso. Há repercussão sobre o projeto de lei do vereador José Luiz para a criação do Dia do Presidente Lula. E o resumo da reunião na Câmara desta quinta-feira. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você que está em casa. Nós abrimos a edição de hoje te mostrando que uma jovem com deficiência auditiva foi estuprada em Presidente Olegário. A Polícia Militar foi acionada por integrantes do Conselho Tutelar em uma residência no bairro Barro Preto. De acordo com a denúncia feita pelos membros, um homem de 47 anos estaria abusando sexualmente da filha de sua namorada, que é uma jovem de 24 anos. Já no local do fato, os militares tomaram conhecimento de que ele se aproveitou da ausência de sua namorada na casa, ocasião em que fechou as portas da residência e passou a mostrar o seu órgão genital para a vítima. Os solicitantes, ou seja, os conselheiros tutelares, constataram tal situação porque viram o homem naquelas condições ao chegarem na casa, pois foram recebidos pelo autor exibindo suas partes íntimas. Nesse sentido, ele atendeu o chamado dos conselheiros e conversou, mostrando o pênis sem nenhum pudor. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal, onde foi atendida por um médico plantonista. Houve também o suporte de uma intérprete de Libras, contexto em que a vítima informou que não houve conjunção carnal ou outro ato libidinoso, reiterando que o autor lhe mostrou o pênis. Por meio de nota, a Polícia Civil disse, abre aspas, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que está ciente do caso de estupro de vulnerável registrado naquela tarde em Presidente Olegário, na região noroeste do estado. O suspeito, um homem de 47 anos, foi conduzido e será ouvido pela Delegacia de Polícia Civil do município. Mais informações poderão ser repassadas após procedimentos da Polícia Judiciária. Que esse sem vergonha pague. Recentemente foi divulgada a informação de que o Centro de Internação Provisória de Patos de Minas estava em processo de desativação, mas que ainda não havia sido definido o fechamento. Ontem tivemos a informação de que foi definido o fechamento do local. Essa informação está correta? Qual a nota sobre isso? Os adolescentes apreendidos em Patos de Minas e região serão internados em qual cidade? O que acontecerá com os servidores lotados no CEIP em Patos de Minas? Nós fomos atrás dessas respostas. A resposta encaminhada a autoridades de Patos de Minas é de que a unidade será mesmo fechada. O Centro de Internação Provisória de Patos de Minas está em processo de desativação e já não recebe mais nenhum adolescente. A unidade era capaz de alocar 16 pessoas, mas no momento da tomada de decisão administrativa que aconteceu no início de julho, a lotação era de 4 internos. Eles foram encaminhados para o Centro Socioeducativo de Araxá após estudos sobre a viabilidade de transferência. O Sistema Socioeducativo Estadual conta com 50% das suas vagas ociosas, sendo necessária constante análise das
unidades existentes para a entrega para uma gestão pública eficiente, tanto sob a ótica de prestação de serviço quanto sob a ótica orçamentária. É importante esclarecer, a nota ressalta que o Centro de Internação Provisória de Patos de Minas foi implementado em um contexto de demanda crítica por vagas, que não representa mais a realidade. Além de a unidade possuir estrutura inadequada, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, avalia o elevado custo de manutenção do centro socioeducativo, que operava muito abaixo da capacidade. Essa foi a nota enviada à nossa produção. E a população mineira já pode contar com mais uma modalidade online de registro criminal. A Polícia Civil concluiu, ou melhor, incluiu os serviços da Delegacia Virtual a opção de denúncias em casos de estelionato. De acordo com o artigo 171 do Código Penal, configura como crime de estelionato obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo, mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena prevista nesses casos é de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Nas situações em que a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, a pena é de reclusão de 4 até 8 anos, além de multa. O registro de ocorrências na Delegacia Virtual é feito por meio de preenchimento de formulários que são apresentados gradativamente na tela. Após o envio dos dados ao sistema, a ocorrência passa por triagem e em até 1 hora é emitida uma mensagem ao usuário via e-mail informando o número do Registro de Evento de Defesa Social, o REDS, bem como forma de acessá-lo no Sistema Integrado de Defesa Social para imprimi-lo. O documento pode ser usado para fins de acionamento da seguradora, comprovação de extravio de documentos e também outros fins. O registro online tem o mesmo valor legal do procedimento realizado de forma presencial. Agora, atenção você que está acompanhando o NTV News, porque de 14, próxima segunda-feira, até o dia 24 deste mês, vai ocorrer no Tiro de Guerra de Patos de Minas a Comissão de Seleção Geral. A comissão tem como objetivo a segunda fase do processo de prestação do serviço militar obrigatório nesta fase. Os jovens que se apresentam no TG realizam exames médicos, testes de aptidão e também entrevistas. Então, se você faz parte deste grupo, não deixe de comparecer no horário e data marcados. O Tiro de Guerra em Patos de Minas fica na rua Vereador João Pacheco, 260, no bairro Santo Antônio. Mudando de assunto agora, a Defesa Civil realizou nesta manhã mais uma vistoria no prédio do antigo Cadeião, que se encontra em péssimas condições de preservação. O prédio há muito tempo foi deixado de lado pelo poder público e apresenta sinais claros de abandono. O objetivo desta vistoria aqui é identificar as condições da estrutura da edificação e também fomos informados que tem pessoas dormindo aqui dentro dessa edificação. É uma edificação tombada, né, pelo patrimônio, então a gente tem que verificar as condições que está e ver a forma que, para poder não permitir mais que essa pessoa ou essas pessoas, né, continuem dormindo aqui nessa edificação. Estou sob o risco dessa pessoa até deixar alguma coisa que possa provocar o incêndio na edificação. Há algum tempo, Patos vem sofrendo com o crescimento dos moradores de rua. Casas e propriedades públicas estão sendo tomadas, gerando prejuízos para a população. O edifício apresenta sinais de invasão, além de muita sujeira e lixo. Tivemos fazendo a vistoria na parte interna, na parte superior, identificamos lá um recipiente, né, com óleo e uma chama, né? A pessoa deixou lá esse fogo, eu acredito que é uma forma dele ter um fogo ali sempre com ele. Então nós apagamos para evitar que isso possa provocar um incêndio e vamos fazer um relatório
tomada e encaminhar para as autoridades responsáveis pela pasta, para que as providências sejam tomadas e assim evite um mal maior. Pessoas que transitam pelo local e que se preocupam com o patrimônio da cidade entendem a importância de voltar a preservar o prédio. Olha, eu acho que é um prédio muito importante, histórico e significativo do ponto de vista político também para Patos e que precisa ser olhado com muito carinho e realmente retomar o processo de restauro e de legalização do prédio, porque ele é muito importante para Patos. E eu estou vendo aqui, a cada dia, eu estou fazendo academia aqui em frente e vendo a depredação. E fica um pedido para que a população ajude a manter o local. Caso seja visualizado pessoas dentro da edificação, basta acionar a polícia militar para que sejam tomadas as providências cabíveis. Primeiro, eu acredito que deve identificar quem que é o responsável, né? Aí, identificando, fazer um projeto de restauração para torná-lo servível à comunidade. As residências invadidas pelos moradores em situação de rua receberam uma limpeza e foram demolidas. Nós do jornalismo aqui da NTV acompanhamos essa situação de perto e agora você vê o desfecho dessa história. As duas residências que ficam na esquina da rua Dona Aninha com a Avenida Piauí foram invadidas por moradores em situação de rua no final do mês de junho. As casas eram alvo de diversas denúncias e reclamações. Tem quase um ano que ela está fechada, agora o pessoal tem uns 3 meses para cá, eles invadiram ela, então entra e sai de gente o dia inteiro. Final de semana aí deve entrar na média umas 50, 60 pessoas por dia e sair. E de que forma que eles te incomodam? Eles vêm cá toda hora pegar água, né? E o pessoal falou que não é para fornecer água para eles, mas aí eles ficam xingando a gente, ameaçando, porque não quer falando as coisas, falando as palavras pesadas para as meninas. E hoje vão pegar até com uma faca aí ameaçando as meninas. Complicado isso aí, a situação aí tá caótica. Eles fazem fogo lá debaixo desse pé de manga, viram fumaceira aí. Eu acho que é vizinho lá do lado que sofre mais, né? Porque do lado de lá é comércio, o resto aí tudo é comércio. Só tem um vizinho lá que é morador mesmo, que deve ser o mais prejudicado ali, né? Virou ponto de droga, entra e sai toda hora. Essa porta aberta, meia-noite, 1h. Conforme a hora que você passar com pessoas de idade que tem cenas obscenas, de meia-noite em diante, estão por aqui, estão sentados ali na frente da comercial ali. Estão usando eu não sei o que fazer, porque eu também não vou parar, que eles querem, que ajuda, que você dê, que aborda. E estão dormindo aí, principalmente nesse período de inverno, eles estão todos aí, mulheres, homens, aqueles moradores que estavam na Lagoa Grande, estão ficando geralmente tudo aí, invadiram, arrancaram esse que tinha arrumadinho, parece que forçaram, arrancaram, porque já abandonado vai deteriorando. Eles forçaram e entraram, perturba, porque bate fora de hora nas casas, telefonando para querendo comida ou querendo alguma coisa. Fala, moço, uma hora dessa não tem nem janta, não tem. Por mais que você vai dar, tá certo que você tá com a grade fechada, mas eles arrumam, eles ficam puxando, eles interfonam. E é chato, não é por causa de desfazer como ser humano, mas é uma situação incrível. Os poderes constituídos da nossa cidade não tomou providência, tomou na Lagoa Grande. Como tentaram tirar, eles pegaram e invadiram aqui. Pela Constituição eu tenho o direito de ir e vir, mas se tornou um caos público. A perturbação ocasionada pelos invasores chegou ao fim. A prefeitura iniciou a limpeza nas duas residências na manhã de quarta-feira. Diversos pertences dos invasores foram deixados para trás e, posteriormente, foram retirados pela prefeitura. Pela tarde, foi iniciada a demolição da casa que pertence ao município, juntamente com a casa particular, que era alvo de ações na justiça devido a um inventário. Em meio aos entulhos, abelhas agitadas, que chegaram a dificultar o trabalho dos funcionários. Porém, os entulhos foram retirados. A Avenida Piauí precisou ser interditada durante o trabalho. O proprietário do lote particular disse que pretende vendê-lo. Já o lote da prefeitura não se tem uma previsão do que será feito no local. A seguir aqui no News, IPCA registra redução no preço de alguns alimentos do ramo alimentício. E você vai ver que a Secretaria de Saúde de Patos de Minas realiza evento voltado para a valorização da saúde mental. Nós voltamos em instantes.
Estamos de volta e agora a gente te mostra que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada registrou uma queda no preço de alguns produtos do ramo alimentício. Isso pela primeira vez em 9 meses, fazendo com que alguns alimentos estejam mais baratos. Em compensação, outros produtos devem subir no preço nos próximos meses. Os principais produtos que demonstraram uma diminuição expressiva no valor são a carne bovina, com uma queda de até 12%, e o feijão, de até 22%. Um dos principais fatores é a carne bovina, pelo excesso de produto que temos no mercado hoje, né? Tivemos o embargo logo há alguns meses atrás da China, a carne brasileira para a China, então tivemos uma sobra muito grande no mercado nacional e com uma demanda muito grande, automaticamente o preço desse produto se cai no mercado. Feijão, nós estamos em plena safra de feijão, né? Que a gente chama safra de inverno, que é de abril até outubro, inverno, safra da seca, onde produzimos uma grande quantidade, a melhor safra de feijão. Então também temos muito produto no mercado, uma demanda muito grande sendo oferecida, automaticamente o preço do feijão caia. Eu gosto de salientar que esse preço do feijão, os nossos consumidores ficarem bem atentos, porque logo o preço volta a subir do feijão. É uma questão de safra mesmo, essa redução do preço desse produto. O frio é um fator determinante para o aumento na produção de alguns alimentos, consequentemente fazendo com que o seu preço diminua. Nós falamos no óleo de soja, né? O óleo de soja é um dos produtos que teve uma redução muito significativa em relação ao ano passado. É um produto que nós tivemos aproximadamente uma queda de 20%. Para o cliente, para o consumidor em geral, uma deflação é muito bom, né? O poder de compra aumenta, ele chega no supermercado, vê os produtos com preços mais baixos, como nós falamos da carne, que é um produto muito consumido na nossa região, óleo de soja, feijão, o leite também com uma queda de preço. Então, os produtos básicos da nossa cesta básica, realmente a gente tem sentido alguns itens reduzindo bastante os preços. Os consumidores já começaram a sentir o impacto nas prateleiras, tanto para a diminuição dos preços quanto para o aumento. Parece sim. O leite, por exemplo, está barato. Tem muita coisa barata. O arroz já está bem pesado, né? Já aumentar mais, mas tem que comprar, né? Não tem outra saída. Em vários que eu vou, diminuiu bastante. Mas o arroz ainda continua. As coisas de limpeza, deu um aumentozinho. Igual o sabonete, teve um aumento. Alguns alimentos, porém, resistiram à deflação, como é o caso da batata, que em algumas regiões chegou a aumentar em até 4%. A batata é um caso típico, assim, ela realmente não teve uma queda tão expressiva e aguardada por todos nós, né? E um outro produto que está tendo uma alteração muito expressiva no preço que o consumidor vai sentir no bolso nos próximos dias é o arroz. O arroz, uma alteração muito expressiva no preço desse produto que o consumidor vai ver nos próximos dias nas gôndolas dos supermercados. Vamos ver o que acontece, né? Enquanto isso, a gente fala de saúde mental, porque a Secretaria de Saúde de Patos de Minas realizou um evento justamente para a valorização, a conscientização dos cuidados com a saúde mental. O evento contou com a presença de diversos profissionais da área e com pacientes de instituições de Patos de Minas que compartilharam experiências e histórias. Hoje está acontecendo a primeira reunião do colegiado, né, de saúde mental, promovida aqui pela Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas. A superintendência, ela abrange aí 21 municípios, então nós estamos reunindo aí trabalhos da rede de atenção psicossocial para discutir a saúde mental, né, desses 21 municípios, dos dispositivos da rede de saúde mental, trabalhos, a gente pôs uma amostra, né, dos trabalhos dos centros de atenção psicossocial, que é um dispositivo muito importante na rede. Então é para a gente fazer essa interlocução de todos esses atores para promover realmente, né, uma atenção psicossocial de qualidade. Foram apresentados vários trabalhos desenvolvidos pelos pacientes, além de um café da manhã e diversas apresentações culturais. A cultura, ela cura. Então eu quis começar esse nosso evento trazendo a arte, né? Porque inclusive o Centro de Convivência e Cultura, ele é um instrumento da rede de atenção psicossocial, que nós não temos em nenhum município implantado. Então assim, nós queremos fortalecer a nossa cultura para trazer a cura para as pessoas.
representantes da região também estiveram presentes para discutir demandas e apresentar novas ideias. Nós temos que valorizar também o serviço do CAPS. A gente sabe que a grande maioria da população, infelizmente, passa por essa doença. As pessoas têm que entender que é uma doença da saúde mental e o objetivo aqui hoje é tirar um colegiado das macro-regiões para a gente poder fortalecer mais esse serviço e dar a devida atenção que esses pacientes precisam. Nós temos isso então como uma meta, está no radar nosso, como COSEMES, como Secretaria de Estado, para poder mobilizar as pessoas para se inteirar da importância que é o serviço de saúde mental. Nos dias atuais, se fala muito sobre saúde mental. Mas mesmo que as novas gerações consigam tratar do assunto com naturalidade, grande parte da população ainda resiste em procurar ajuda psicológica. Iniciativas como essa fomentam a discussão sobre o assunto, fazendo com que mais pessoas consigam procurar ajuda. O tema da rede de atenção psicossocial é muito importante, é uma rede prioritária que o Ministério da Saúde trabalha, nós também da Secretaria de Estado de Saúde, os municípios. É um paciente que tem que ser muito trabalhado, uma atenção muito integral voltada para ele, né? Então a gente fazer essa interlocução dos técnicos, dos municípios, da atenção primária, da atenção especializada, para a gente oferecer aí uma assistência de qualidade, uma assistência integral para esse paciente. A seguir aqui no News, a gente te mostra que Palmeiras elimina Atlético da Libertadores e Mamoré segue programação para a estreia na 2ª divisão. E após resultado positivo no amistoso desta semana, o Mamoré continua na preparação para estrear na 2ª divisão do Campeonato Mineiro, no dia 27 de agosto. Faltando menos de 20 dias para o início da disputa, os últimos ajustes no time estão sendo feitos. No contexto geral, tem vários ingredientes que nós temos que somar que tem que melhorar. Mas como é início de trabalho e é uma formatação, isso é normal. Individualmente, coletivamente, taticamente, acho que fisicamente já se encontra num bom estágio, num bom momento. Eu acho que temos que melhorar um pouco mais a parte tática, a parte individual de cada um. Tenho certeza que, sendo assim, no coletivo vamos melhorar muito e a gente possa com certeza melhorar para que possa fazer uma boa estreia. Os jogadores passam por uma intensa preparação para fazer bonito na estreia e as expectativas são altas. A expectativa é uma das melhores. A gente vai estrear fora de casa, 10 horas da manhã, um jogo bem difícil, tá muito calor, mas a gente vai lá para buscar a vitória. A gente se conhecendo mais, a gente sabe da qualidade que tem esse grupo. Então a gente tem mais 2 semanas para a gente treinar, 2, 3 semanas para a gente treinar, para a gente ajustar os últimos detalhes para a estreia fora, mas a expectativa é muito boa. No próximo sábado, o time passará por mais um amistoso contra o Vitor Películas. O time pede o apoio da torcida para que acompanhem os jogos e deem suporte aos atletas. A gente faz o convite para o torcedor começar a ver, os jogadores que estão chegando no Mamoré, a identificação com o grupo, com o elenco, o grupo também se identificar com o torcedor. A gente convida para que possa vir se prestigiar no sábado às 15 horas. Então, amistoso do Mamoré neste sábado. A seguir aqui no News, você vai ver que Faculdade Patos de Minas, a FPM, promove semana intercurso. Nós voltamos logo depois do intervalo. Estamos de volta com o NTV News. Agora a gente te mostra que vai acontecer a partir do dia 16 a Semana Intercurso da FPM, semana promovida pelos cursos de Direito e Psicologia. A primeira semana intercurso da FPM abordará o tema Direitos Humanos e Internet. Aqui ao meu lado está o professor Lauro Viana e ele vai contar um pouquinho melhor pra gente de como é que vai funcionar essa semana. Professor, durante esses 3 dias de programação, o que vai ser oferecido para o pessoal que vier prestigiar? A primeira semana intercursos, ela engloba a 2ª semana jurídica do direito da FPM e a 10ª semana da psicologia, do curso de psicologia da FPM. A gente busca entregar para a comunidade, tanto jurídica como da psicologia, essas relações humanas no âmbito da internet que impactam todos os setores da vida humana. E serão palestras, apresentações, como é que vai ser?
Teremos palestras nos 3 dias de evento, assim como apresentações dos alunos também. Palestras que vão englobar temas como o projeto de lei das fake news, marketing na advocacia, novo mercado, modelo de negócio da advocacia através da internet, vários aspectos psicológicos do impacto das relações humanas com o direito e a tecnologia também. Vai começar que dia? Vai até que dia? Como é que vai ser aí a questão dos horários? E qualquer pessoa que quiser pode vir prestigiar ou está fechado aí só para os alunos da instituição? O nosso evento está aberto para a comunidade, né? São temas que dizem respeito a todos, né? Toda a comunidade vai aproveitar do evento, ele está aberto, né? Vai ser realizado aqui na unidade shopping da FPM, a partir de quarta-feira até a sexta, a partir das 19h30 a gente vai ter 2 ambientes de palestra e mesa redonda dos cursos, em atenção a toda a comunidade, todos os alunos desses cursos. E para a gente finalizar, vamos falar aí sobre a importância de discutir esses temas, principalmente a tecnologia voltada para o direito, né? Que é, acho que, um dos assuntos mais falados hoje em dia e que é importante se discutir. O direito ele tem sido inundado de informações, principalmente em relação ao marketing. A ordem tem passado por diversas transformações, têm sido criados diversos modelos de negócio, assim como todas as áreas, e o direito não tem sido deixado de lado. Então, além desses aspectos da parte profissional, da profissão, da advocacia, a gente tem diversos aspectos, né, que a gente acompanha todos os dias no noticiário, como, por exemplo, o pele das fake news, vários impactos que reverberam na esfera de direitos das pessoas que tem demandado cada vez mais interesse da sociedade, cada vez mais aprofundamento dos juristas. Então, o escopo do nosso evento é buscar também entender esse movimento que a gente está passando através da internet, entender tudo o que está acontecendo e projetar novas perspectivas para os alunos e para a comunidade. Ainda hoje aqui no News a gente fala de política e te mostra a repercussão sobre o projeto de lei do vereador José Luiz para a criação do dia do presidente Lula no dia 1º de abril. E te mostramos também o resumo da reunião da Câmara desta quinta-feira. A repercussão sobre o projeto de lei do vereador José Luiz para a criação do dia do presidente Lula no dia 1º de abril dividiu opiniões. Seus pares se manifestaram. O projeto de lei número 5744 de 2023, de autoria do vereador José Luiz, tinha como objetivo instituir no município o dia do presidente Lula, a ser comemorado no dia 1º de abril. O projeto atualmente está sob análise do jurídico a pedido do relator Nivaldo Tavares. Portanto, não irá em votação na reunião ordinária desta quinta-feira. Como eu faço e toda a nossa comissão faz, que é de praxe, nós temos aqui um jurídico competente e nós usamos esse jurídico, né, para dar mais tranquilidade para os vereadores votarem. É um projeto que chegou aqui, até nos assustou, mas é um direito do vereador, né, acho até que ele vai passar, porque eu não vejo irregularidade nele, né? Agora, se é bom ou ruim, aí nós, vereadores, vai decidir, né? A Câmara hoje, muitos falam que o vereador não trabalha. Não, nós temos trabalhado muito em prol da população. Está aí a prova, né, que a cidade hoje é uma cidade que está crescendo, obras, várias obras. O Executivo e o Legislativo estão trabalhando em conjunto. Isso é muito importante para a cidade, ter as duas junções trabalhando junto. Então, estamos trabalhando e vamos trabalhar. Não é esse projeto que vai deixar a gente de cabos baixos. Então, vamos continuar trabalhando e vamos ver os próximos passos. Diversos patenses criticaram o projeto por meio das redes sociais, porém, não ficou somente na internet. Dentro da Câmara Municipal, vereadores repercutiram de forma negativa. Fui, inclusive, procurado por várias pessoas do nosso município, cidadãos aqui da nossa cidade, que estão preocupados, inclusive, com a repercussão nacional que um projeto desta envergadura possa ter de forma negativa. A gente teme que, inclusive, alguns recursos possam, de verdade, serem prejudicados na trazida deles para Patos de Minas, uma vez que o projeto versa sobre a figura pública do presidente da República. É um projeto que nós temos que trabalhar projetos que
trazem benefícios para a população de Patos de Minas. Esse projeto específico não traz nada de benefício para Patos de Minas, para a população. Vai além de ideologia política, nós não estamos aqui analisando ideologia política, ou lado A ou lado B, candidato A ou B, mas projetos que possam trazer benefício para a população de Patos de Minas. É assim que eu entendo. O vereador professor Daniel foi o primeiro a se posicionar pelas redes sociais sobre o projeto. Ele criticou o projeto e o comparou a outros propostos na Câmara, como o do Dia da Família Conservadora e o projeto de lei que multaria professores que ensinassem linguagem neutra, ambos de autoria do vereador Gladstone Gabriel. Eu acho importante ressaltar que na Câmara nós já tivemos contato com projetos com semelhança de família em relação a esse, São, por exemplo, o que instituiria o Dia da Família Conservadora, o projeto que multaria professores por utilizarem a linguagem neutra em sala de aula. Então, esse projeto entra nessa seara. Não é uma novidade, exatamente. Esse tem a peculiaridade de que ele precisa ser confrontado com algumas atitudes do vereador proponente, homenagear alguém no dia da mentira, é preciso confrontar isso com algumas promessas feitas pelo vereador em sua campanha a uma cadeira na Câmara. O vereador relembrou promessas de campanha do vereador José Luiz que ainda não foram cumpridas, como da redução salarial dos vereadores e a diminuição no quantitativo de assessores parlamentares. Vale uma contribuição importante da imprensa local para que vocês peguem o que foi. Eu estava fazendo a minha campanha, então dei pouca atenção à dele, Mas me parece que essa era uma pauta relativa à diminuição de salário. Isso ele falou já depois de eleito, Ele disse um valor que os vereadores deveriam receber. E aí é só confrontar com o que ele disse já eleito e o que cai mensalmente para ele, porque isso é público, Então, acho que essa comparação, esse contraste precisa ser feito. E também em relação a número de assessores, Porque, assim, o que vocês podem contribuir, eu acho que, assim, tem promessas que valem só para 2 anos, 1 ano e 8 meses. A pessoa, quando promete em campanha, não fala assim, Por 1 ano e 8 meses eu vou diminuir assessores, por 2 anos e 7 meses eu vou ganhar tanto, Imagino que a expectativa de quem acreditou nessa conversa valesse para o mandato como um todo, E aí, enfim, eu acho que é o trabalho que a imprensa pode também exercer, nos ajudando a esclarecer esses pontos. Pois é, Projeto que deu o que falar. Ao meu lado está a jornalista Emanuele Ferreira. Boa noite, Emanuele. Boa noite. Seja bem-vinda à bancada do NTV News, porque a gente segue falando de política e eu sei que o clima hoje, na reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas, o clima andou esquentando por lá, Correto, Matheus. Na reunião da Câmara Ordinária dessa quinta-feira, assuntos de relevância foram discutidos entre os vereadores. Entre eles, as vagas de embarque e desembarque para motoristas de aplicativo. Uma das primeiras pautas discutidas foi sobre a castração obrigatória de animais domésticos de Patos de Minas e região através do castramóvel. Eu fico muito feliz de ter políticas públicas que realmente façam com que o controle populacional seja controlado, A gente tem que usar alternativas e o castramóvel é uma delas. Logo em seguida, foi apresentado a discussão sobre
sobre a criação de vagas de embarque e desembarque para motoristas que realizam o serviço de transporte de passageiros através de aplicativos. Nós somos procurados, pelos motoristas de aplicativo. A justificativa deles é que eles vêm recebendo muitas multas, pelo fato de não ter vaga para eles não podem estacionar em vaga de idoso, carga e descarga, não pode parar em fila dupla. E aí o que estava acontecendo? Na verdade, não ficava bom para nenhum dos lados, nem para quem pegou o Uber, que ele não vai ficar de frente onde ele quer ficar, e nem para o aplicativo, tinha que deixar 1 quadra, 2 quadras para frente do local. A obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais oferecerem aos clientes comandas individuais e cardápios impressos também foi discutida. É uma reivindicação da população, nesse sentido. Então ele vai ser pautado hoje em primeiro turno, ele vai ser discutido, vai ser debatido. Eu vou apresentar, inclusive, o resultado de uma enquete que foi feita com a população, tá certo? Então, assim, 90% da população, aproximadamente, defende a ideia. Eles querem a comanda individual e eles querem o cardápio físico. O cardápio físico facilita muito mais, ao meu ver, apesar que a tecnologia também está aí para isso, né, Manu? Olha só, Emanuel, também estou sabendo que durante a reunião de hoje houve uma certa discussão, alguns comentários após uma apuração exclusiva do repórter Gustavo Rubim, que compõe o grupo NTV de comunicação, né? Correto. Após o jornalismo da NTV apurar o número de faltas dos vereadores durante as reuniões parlamentares, alguns demonstraram insatisfação pelos números terem sido levados a público. As faltas foram apresentadas no NTV News do dia 7 de agosto pelo jornalista Gustavo Rubim, que comprovou no total 27 ausências em 9 reuniões. Lá na Câmara, o parlamentar faltou. Justificou ou não justificou sua falta? O dia dele é cortado, é descontado? Não, isso não ocorre. E mais, não há prescrito nenhuma punição por falta, segundo eu apurei com a Câmara também, Municipal de Patos de Minas, que eles não sofrem nenhuma penalidade. Nunca houve casos de um vereador ser cassado ou perder o mandato por questão das faltas. O regimento interno estabelece isso, sobre a conduta do vereador, que ele deve comparecer a todas as reuniões marcadas, tanto de comissão, aqui não entrou na apuração as comissões, só as principais, e também na lei orgânica do município não consta nenhuma penalidade, só fala que o vereador pode se ausentar por causa de doença, por estar em alguma demanda do município. O que acontece é que é um número muito grande para um mesmo ano. Durante a reunião da Câmara desta quinta-feira, alguns vereadores demonstraram insatisfação pelos dados terem sido publicados. Eu já disse que no meu segundo mandato eu tive 3 faltas. Uma foi por estar se tratando de contrato de Copasa em Belo Horizonte e 2 por atestado, que o qual justifiquei por falta por outros compromissos, mas na realidade foi por atestado. Então eu já disse, porque eu notei assim, uma parte da imprensa teve um questionamento que seria tipo crítica, que o vereador não daria importância. Eu quero dizer, estou dizendo por mim, como eu já disse, dou muita importância nas reuniões, não gosto de faltar, como já disse, sou vereador 24 horas. No meu fim de semana, quando eu não estou em Patos, estou na fazenda, estou atendendo no meio rural. Então me considero vereador 24 horas. Outro ponto que foi discutido na participação do dia 7 foi a falta de desconto salarial referente a essas faltas. Se olhar por horário, eu me considero um vereador 24 horas. Então eu acho assim que a questão de dever ao município horas eu não devo, E é o seguinte, não digo por outros vereadores, estou dizendo por mim. É importante que a população esteja sempre atenta ao papel que os parlamentares têm tido nas melhorias da cidade e que com frequência eles têm comparecido às reuniões, fazendo com que os dados divulgados sejam essenciais para os eleitores. Pois é, o vereador Mauri é um vereador sempre presente, bastante atuante na Câmara de Patos de Minas, então justificou as suas faltas, pelo que percebemos, por motivos
claros, e é sempre isso, são dados públicos e nada melhor, o vereador é eleito pelo público, o vereador vem a público esclarecer, assim como todos têm a oportunidade. Inclusive, parabéns ao vereador Mauri da JL pelo trabalho aqui em Patos de Minas. Agora, Emanuele, durante a sessão ordinária desta quinta-feira, houve algumas críticas também, é verdade? Certo, Matheus, o clima esteve um pouquinho tenso lá hoje durante a tarde. Durante a mesma reunião, ao falar sobre violência contra a mulher, a vereadora Elizabeth Maria Nascimento fez duras críticas aos veículos de comunicação de Patos de Minas. Eu quero trazer uma reflexão aqui quando a gente fala de violência contra a mulher. A violência ela não é só física, ela não é só social, existe a violência política. E aqui eu vou fazer uma crítica aos meios de comunicação da nossa cidade. Certo? Por quê? Eu participei do encontro da Amapar e da Cispar, na qual o Zé Eustáquio estava, o Ivan estava. E o que me chamou muito a atenção, gente, lá tinha mulheres vereadoras, não era só eu, tinha mulher de outros municípios. Nenhuma mulher, foi convidada para, para manifestar através da imprensa, através dos meios de comunicação aqui de Patos de Minas. Aí eu fico pensando, quem é que pensa? Será que eles pensam que a mulher é menos capaz, que a mulher não tem proposta? Isso chega a ser uma violência muito, vamos falar assim, muito acirrada contra as mulheres. Então eu quero chamar a atenção para os meios de comunicação de Patos de Minas. E eles têm um papel muito importante, porque nós precisamos, os meios de comunicação são formadores de opinião, e eles estão aí também para defender as minorias. E a mulher, infelizmente, apesar dela ser a maioria do eleitorado, ela não é respeitada. Ao protestar contra diversos tipos de violência sofrido pelas mulheres, a parlamentar alega que existe um certo preconceito velado na forma de trabalhar da imprensa patense. É um preconceito velado que infelizmente existe na sociedade toda e que parece que os meios de comunicação também estão assim, inseridos aí. Eu senti, assim, para falar a verdade, não por mim, eu tenho assim, às vezes assim, eu tenho espaço para falar, mas lá havia vereadoras de outros municípios. Então eu analisei como assim, seria interessante ouvir também mulheres de outros municípios, porque todas nós temos a nossa contribuição a dar. Isso aí, para falar a verdade, eu me julgo, às vezes, muito mais capaz do que certos homens. Você está entendendo? Assim também eu julgo que colegas minhas também têm essa certeza. Vamos lá. Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, feito em 80 países, abrange mais de 85% da população mundial. Segundo o levantamento, quase 90% da população mundial, sem importar de qual sexo, tem algum tipo de preconceito contra a mulher. Foram analisadas 4 dimensões sobre preconceito de gênero, em que meninas e mulheres enfrentam desvantagens e discriminação. São elas: integridade física, educacional, política e econômica. Segundo o relatório do PNDU, 15,5% dos brasileiros não tem nada contra mulheres. Em 2012, esse número era de 10,2%. De fato, o machismo perpetua na sociedade. Algo que precisa ser debatido e medidas tomadas em todos os âmbitos, inclusive dentro da Casa Legislativa. Defensor como sou e somos aqui, mulheres de todas as classes sempre terão vez e voz. O nosso microfone jamais será silenciado para vocês. Inclusive para a senhora vereadora Beth, como sempre teve espaço aberto em todos os programas do Grupo NTV de Comunicação. Uma fala feliz que a senhora teve durante a reunião foi a de não violência contra a mulher, assunto que sempre defendemos aqui. Dessa forma, então, a gente fecha o NTV News desta quinta-feira e a gente volta amanhã. Emanuele, muito obrigado pela sua participação, mas antes de me despedir, durante a terça-feira, a quarta
eu fiquei pedindo algumas doações aqui no NTV News, também no Jornal 30 Minutos, no Espaço Feminino, doações em comemoração ao meu aniversário de 25 anos de idade. E eu quero agradecer a cada um de vocês que doou qualquer quantia para a APAI de Patos de Minas. Agora há pouco eu pedi a Elisângela, ela que é responsável, administradora da APAI de Patos de Minas. Nesses 2 dias de campanha, Emanuele, a APAI arrecadou R$ 640,95. Dado então este resultado, eu só posso dizer o meu maior muito obrigado a você de casa e muito obrigado, Manu, pela participação. Bem-vinda e parabéns pela estreia aqui no News. Obrigada, Matheus. Fico muito feliz de estar estreando aqui com vocês de casa e parabéns pela campanha. Nós sabemos, eu sei a importância que as campanhas solidárias têm na nossa vida, o que elas podem fazer com a nossa vida. Então, parabéns pela campanha. Obrigado, boa noite e volte mais vezes. Pode deixar. A gente volta a se encontrar amanhã em nova edição do NTV News às 19 horas. Às 11h30 você vai acompanhar o telejornal 30 Minutos com Diego Natanael. Na sequência, ao meio-dia, programa Gui Boaventura. Para você, uma ótima noite e até amanhã.